Você já parou para pensar que talvez o seu intestino esteja pedindo socorro? Que aquele cansaço sem fim, aquela ansiedade repentina, aquela sensação de estufamento, compulsão e até dificuldade de pensar com clareza possam ter uma raiz comum? O seu intestino. Hoje, neste episódio, você vai entender com profundidade por que o seu intestino é o centro da sua saúde e como o jejum intermitente pode ser uma das estratégias mais poderosas para restaurar esse centro de dentro para fora. A maioria das pessoas não percebe, mas o intestino não é só um tubo digestivo. Ele é um órgão imenso, altamente inteligente, com mais neurônios do que a medula espinhal. Ele se comunica com o cérebro em tempo real, regula seu sistema imune, influencia seu humor, sua energia e até sua clareza mental. Mais de 70% da serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, é produzida ali. É por isso que ele é chamado de segundo cérebro. Só que hoje, a maioria das pessoas está com esse cérebro intestinal completamente desorganizado. E por quê? Porque comemos o tempo todo. Porque comemos alimentos que o corpo não reconhece. Porque misturamos doce com gordura, com ultraprocessados, com conservantes, com estresse, com remédio e com noites mal dormidas. O intestino inflama. A mucosa se rompe. A permeabilidade intestinal aumenta. Partículas indesejadas atravessam a parede intestinal e entram na corrente sanguínea. O sistema imune entra em estado de alerta constante. É a famosa inflamação de baixo grau. E é aí que começam os sintomas invisíveis: inchaço depois das refeições, gases, constipação ou diarreia alternada, cansaço mental, fome constante, ansiedade, compulsão, falta de foco, queda de cabelo, irritabilidade, pele sensível, imunidade baixa. Tudo isso pode ter origem na disbiose intestinal. E é aqui que o jejum intermitente entra como uma das estratégias mais poderosas de regeneração. Mas não do jeito que muita gente pensa. Jejum não é punição, não é sacrifício, é fisiologia, é biologia ancestral. Quando você fica um tempo sem comer, seu corpo não entra em desespero. Ele entra em modo de reparo. Ele ativa mecanismos de limpeza celular, como a autofagia, que permitem que o intestino se regenere, que a flora se reorganize, que o sistema imune pare de reagir o tempo inteiro. E isso tem comprovação científica. Estudos mostram que o jejum mesmo em períodos de 14 a 16 horas reduz citocinas inflamatórias, melhora a integridade da mucosa intestinal e até aumenta a diversidade da microbiota, quando aliado a uma alimentação natural e rica em fibras vivas. Ou seja, não é só sobre parar de comer. É sobre dar tempo para que o corpo faça o que ele sabe fazer, se curar. E esse tempo é essencial para o intestino, porque toda vez que você come, mesmo uma pequena mordida, você interrompe esse processo. O jejum permite que o intestino desinflame, diminui o estresse oxidativo, reduz o acúmulo de toxinas, melhora a comunicação entre as bactérias boas e o cérebro. E tudo isso se traduz em benefícios reais: mais leveza após as refeições, mais foco, mais saciedade, mais equilíbrio emocional, menos compulsão. E com o tempo, um metabolismo mais estável e um corpo mais livre. Mas atenção, o jejum precisa ser feito com inteligência. Se for mal conduzido, ele pode causar mais estresse, mais ansiedade, mais desequilíbrio. Por isso, se você quer aprender a aplicar o jejum de forma terapêutica, com orientação clara e baseada na ciência, eu recomendo o curso Jejum Intermitente Consciente, do Dr. Barakat. Lá você aprende como montar sua rotina de jejum sem sofrer, o que tomar fora da janela alimentar, como quebrar o jejum de forma nutritiva, como combinar o jejum com alimentos que nutrem o intestino e, principalmente, como ajustar isso para o seu corpo, sua rotina, seu objetivo. Além disso, você pode começar agora mesmo com o nosso e-book gratuito, 7 dias de cardápio anti-açúcar. É gratuito, direto, prático e começa a preparar seu intestino para uma vida com menos inflamação, mais leveza e mais liberdade alimentar. Se você ficou até aqui, comenta.
Meu intestino merece regenerar. E compartilha esse vídeo com quem vive inflamado e não sabe de onde vem tanto sintoma. Seu corpo tem poder de cura. Só precisa de estrutura, escuta e espaço. E tudo isso começa com o tempo entre uma refeição e outra. Nos vemos no próximo episódio.